irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Nesse mês de março, estamos trabalhando a série Os Acontecimentos após a vinda de Jesus, né? Após a vinda de Jesus. E hoje vamos falar do tema O Juízo Final. E conosco está nosso irmão, querido irmão, missionário, que ajuda sempre a gente aqui no canal, Reginaldo Moraes, do CAMAP. Seja bem-vindo, Reginaldo. Com você eu passo a palavra. Obrigado, irmã Alexandra. Então, a todos, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês para compartilhar, assim, a palavra de Deus. E, nesta noite, Deus tem nos agraciado com este tema. É um tema que muitos tentam evitar, né, de pregar, porque é um tema bem forte. E sempre as pessoas têm medo. Mas nós precisamos estar preparados. Então, segundo os acontecimentos pós-vinda de Jesus, então vocês já passaram aí por alguns, né? E aqui estamos realmente aquele que os que gemem e choram hoje estão pedindo por esse dia, né? Que é o juízo, né? O acerto de conta, é a recompensa que cada um vai ter, né? E Deus, ele é justo e vai dar a cada um segundo aquilo que estiver escrito no livro, né? É por isso que todos nós devemos ter consciência que temos um juízo a enfrentar. Interessante, queridos irmãos, que neste tema sobre o juízo, hoje a maioria das pessoas, elas tentam excluir Deus, dizendo Deus não existe, né? Porque eles querem viver uma vida livre, né? Porque eles sabem, se existe Deus, vai haver acerto de contas. Então, muitos excluem Deus da vida, tentam excluir, né? Mas sabemos que irá ter um acerto de contas. Então, aí há dois extremos. Ou esse, ou aquele outro que as pessoas falam que Deus é amor, né? Então, hoje as pessoas tentam exatamente fazer com que Deus ele venha ser de uma forma assim que é amor, né? Que não vai ter justiça, que tudo vai acabar bem, todo mundo vai ser salvo e Deus não vai, Deus entende, Deus ele vai fazer com que o ser humano ele se saia bem no final. E tem muitos outros ditados que as pessoas usam hoje, né? Olha, aqui se faz, aqui se paga, né? E Deus não vai levar em conta. Então, a Bíblia ela é bem clara quando ela fala que os juízos ele vem, né? E falando sobre isso, na Bíblia existe muito texto, né? Desde o começo, em Gênesis até Apocalipse, está recheada Deus avisando que vai haver um juízo. Então, logo de cara ali em Gênesis, a Bíblia fala que Deus deu uma ordem para Adão e falou, olha, Adão, se você prosseguir desta forma, vai acontecer isso, se não, vai acontecer isso. E nós vimos que Deus já julgou Adão e Eva ali logo, né? Em seguida, Deus, no tempo de Noé, Deus fez justiça, né? Deus julgou ali o mundo antediluviano e ali as pessoas morreram, né? Exceto Noé e sua família. Então, Deus é justo e ele vai aplicar a justiça. E é por isso que todos nós precisamos estar diante do Senhor, vivendo uma vida digna, uma vida que agrade a Deus. Nós vimos também Deus julgando Sodoma e Gomorra, as cidades ímpias, né? Deus ele só julga depois que dá oportunidade, né? Cada pessoa que vai ser julgada é porque ele já teve seu tempo, né? A porta da graça já fechou para eles. Hoje nós estamos tendo o nosso tempo de graça para que venhamos usar esse tempo da melhor forma para agradar a Deus. Também vimos lá na terra do Egito que Deus julgou o faraó, né? Os egípcios com pragas. E muitas outras textos
Deus, ele mencionando Deus fazendo justiça, né? Mas tem outro detalhe interessante, queridos irmãos, que as Escrituras ela fala dos juízos finais de Deus, né? Então, Deus ele reservar um tempo para prestar conta com a humanidade. Mas, às vezes, o que acontece? Às vezes, o mal prossegue sem a devida existência, né? Sem a devida punições. Então, há tanta injustiça no mundo, há tantas coisas erradas no mundo, que precisaria de alguém para punir, né? Mas Deus ele deixa correr solto. Né? Outro detalhe interessante é que, às vezes, o que acontece? O bem nem sempre é recompensado. Né? Então, às vezes, nós estamos fazendo o bem, as pessoas fazem o bem, mas, em lugar do bem, recebem o mal. Mas não devemos nos preocupar com isso, porque Deus ele deixou um dia, né? Reservou um dia para que tudo venha à tona, né? Tudo venha à tona. A Bíblia ensina que, nesse momento que estamos vivendo, que nós devemos estar com os olhos fitos no céu e fazendo a vontade de Deus, porque o juízo final, ele virá. E quando ele vier, tudo será colocado no seu devido lugar. Sendo que o juízo demonstrará reivindicará a perfeita justiça de Deus, deixando evidente para aqueles que duvidam da justiça divina que Deus é justo e julga com justiça, né? E sua glória. Então, queridos irmãos, o interessante é que em Atos capítulo 14, versículo 16, lá fala que nos tempos passados, Deus deixou que o homem andasse nos seus próprios caminhos, né? Fazendo sua própria vontade, praticando o mal e dessa forma foi. Né? Mas ele virá. Ele virá. Lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 10 também, lá fala debaixo do altar que tem almas clamando, né? Senhor, quando você vai julgar? Né? Quando irá acontecer? Irão receber a nossa recompensa? Quando aqueles que fizeram mal vão receber a sua paga? Então, Deus ele irá exatamente conceder a recompensa, né, a todos aqueles que fizeram o bem e também aqueles que fizeram o mal. Então, juízo final é o nosso tema que nós estamos abordando nesta noite. Querido, juízo final é aquele momento que ninguém quer estar lá, né? Ninguém quer presenciar. É um momento triste, é um momento que as pessoas vão acordar e vão se arrepender, mas um arrependimento tardio. É um momento que não há como escapar. É um encontro que foi marcado para esse dia e não tem como o ser humano se desviar dele. Então, é onde todas as pessoas maus que já viveram nesse mundo vão estar ali frente a frente. O interessante, irmãos, que quando o Hitler, né, ele, lá em Berlim, no dia que ele morreu, os soviéticos estavam chegando, né, estavam tomando, e tipo ali ele tirou a própria vida, com o pensamento de, olha, ninguém me pega, acabou, estou livre, né? Então, mas ele vai estar ali, né? Para prestar conta de todo o mal que ele fez. Todos vão estar ali. Então, tem uma lista grande, né? Muito grande de pessoas que fizeram muito mal, principalmente para o povo de Deus. E eles vão estar ali frente a frente. Eles pensaram que nunca ia ter esse dia, né? Pensaram que nunca ia chegar esse dia. Mas o juízo final exatamente é para isso. Para que as pessoas que fizeram mal, elas vão receber recompensa conforme aquilo que praticaram. O texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, é o que mostra, né, o juízo final e as cenas finais da história do mundo, aonde todas as pessoas
desde o primeiro ímpio que morreu até o último vai estar ali presente. Então será o encontro, né? Aonde tanto os justos como os ímpios, os justos vão estar dentro da cidade e os ímpios vão estar fora. Vai ter aquele encontro ali. E após esse encontro vai ter uma separação, né? Para nunca mais eles agora se verem, né? O interessante é que esse texto fala, irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 11, João fala o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para se esconder, né? Esse texto aqui é um texto que ele traz grande verdade, né? Traz muito mistério em torno dele também. E é um texto que nos causa pavor. É um texto que estremece, né? Que nos traz realmente que ficamos inquietos diante desse texto. Então, o próprio João fala que não fala nem o nome de Deus, né? Ele diz só aquele que está sentado ao trono, né? Irmãos, o interessante é que este texto, essa referência, então, é tipo assim que o ser humano, ou seja, os ímpios que rejeitaram a Deus, né? Eles estão ali e não devem contar com Deus. Eles não devem contar com Deus mais. Deus está ali para julgar, para dar a sentença de cada um. Aqui fala também que a terra, né? A terra e o céu fugiram, né? Quantos neste mundo querem evitar esse momento? Muitas pessoas querem evitar este momento aí deste encontro. Então, mas é um encontro que não pode ser o quê? Ser mudado. Ninguém pode escapar do acerto de conta de Deus. Hoje podemos brincar, hoje podemos falar e podemos muito bem fazer o que a gente quiser, mas neste momento aí, Deus ele irá agir com justiça e retribuir cada um segundo aquilo que fez. Será um dia para o qual todos os demais dias foram feitos, né? Podemos marcar e demarcar encontro em nossas vidas, mas esse encontro será efetuado, né? Então, é o encontro com Cristo, é o encontro com Deus, que todos aqueles que rejeitaram a Deus, que não quiseram a vida, rejeitaram ser salvo, eles irão ali ter esse encontro com Cristo, um encontro amargo, né? Um encontro horroroso, um encontro onde só vai haver desgraça, né? É um encontro que as pessoas elas realmente vão sofrer e vão chorar, mas infelizmente não tem como fazer mais nada, né? A única coisa que eles devem fazer é aceitar as suas sentenças que cada um vai ter que Deus vai dar, né? Queridos irmãos, Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele falou muito sobre o juízo, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Então, interessante que Jesus sempre mencionava, né? Ele fala também quando ele falou para Marta, o episódio de quando ele estava com Marta e Maria, né? Ele falou no último dia, né? No último dia. E Jesus, ele sempre falava, olha, no dia do juízo, né? Naquele dia. Então, é um dia que já foi reservado, né? Já foi marcado na agenda de Deus para que o ser humano possa se encontrar com ele e prestar conta de tudo aquilo que fez. O texto de Mateus 12, 36, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Jesus falou, cada pessoa vai prestar conta de todas a palavra inútil que falou, né? Então, que seriedade, né? Que solenidade deste texto que nos traz reflexão, uma reflexão muito séria de como nós estamos
lidando com a nossa voz, com a nossa fala, com nossos pensamentos. De cada palavra inútil que falarmos, né, iremos prestar conta com Deus. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim mesmo: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se divirtam, vivam a vida, mas saiba que no último dia eu vou trazer a juízo, né? Eu vou prestar conta com cada um de vocês. Então, somos livres para fazer, para ir e vir, sem perguntar nada para Deus, sem dar nenhuma satisfação para Deus, mas sabendo disso que teremos um juízo a enfrentar. No livro de Eclesiastes, ainda, capítulo 12, versículo 13, fala lá que tudo, né, que foi praticado nas trevas, ele vai mostrar a luz. Então, não tem como fugir, não tem como o ser humano fugir deste momento. Então, tudo ali será passado e será falado. Deus, ele irá julgar o mundo com justiça. Então, hoje, o povo de Deus pode ser injustiçado, vai ser perseguido, mas ai daqueles que perseguirem, né? Ai daqueles que mexerem com um destes meus pequenininhos. Deus irá julgar. Assim como tem promessas para aquele que dá um copo de água fria, também Deus irá julgar aqueles que irão maltratar, que irão perseguir o povo de Deus. Nós precisamos estar firmes nestes momentos. Pensar que Deus, ele é o nosso juiz. Deus é o nosso advogado. Ele sabe o que cada um passa, o que cada um sofre, e ele irá naquele dia recompensar cada um. Então, na Bíblia existem vários avisos concernente o acerto no juízo. E ninguém que lê, ninguém que ouve, fica sem saber dessas notícias, né? Desses avisos, porque Deus, ele deixa muito claro para os seres humanos. Atos 17:31. Então, Deus, ele é tão cuidadoso que nesse texto aqui, especialmente no verso 30, ele fala: olha, eu ordeno que todas as pessoas do mundo se arrependam, porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitar Jesus, né? Então, hoje, ele fala para nós nos arrepender. Hoje, Jesus não voltou ainda porque muitas pessoas precisam se arrepender. Precisamos nos arrepender a cada momento. Precisamos nos alinhar com Cristo, com o caráter de Cristo a cada momento. Então, os avisos estão sendo dados dia a dia. Recebemos aviso referente à nossa vida com Deus. Que possamos aproveitar cada momento que temos para que esse dia não nos pegue de surpresa, para que esse dia nós estejamos dentro da cidade em vez de fora, né? Quero ler mais um texto no Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Esse texto, o Salmo 50, ele fala sobre a volta de Jesus, né? Jesus, ele não vem no silêncio, ele vem no barulho. Vai ser muito barulho. E no verso 11, no verso 21, ele fala algo interessante. Ele fala assim: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma, né? Então, como eu falei a princípio,
Hoje as pessoas tentam medir Deus por si mesmo, né? Não, Deus vai entender, Deus conhece, Deus é amor. Então, tento sempre agir, medir Deus conforme eles mesmos. E Deus fala que vocês pensam que eu sou que nem vocês? Então, lá em Paulo, ele fala no livro de Gálatas que com Deus não se brinca, né? Então, olha o que diz aqui, mas vocês não querem ouvir, assim estão guardando um castigo terrível para si mesmo, devido à teimosia de vocês em recusar-se a abandonar seus pecados, pois virá o dia da ira, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Ele dará a cada um o que suas obras merecerem. Romanos capítulo 2, versículo 5 e verso 6. Né? Então, mais uma vez, a Bíblia nos fala que virá um dia, né? Terá um dia que Deus irá julgar. E não devemos estar na nossa teimosia, não devemos estar negligenciando a nossa parte espiritual, a nossa vida espiritual, porque é muito perigoso, né? É muito perigoso nos acordar em um dia e falar, passou cega, fim do verão e eu não fui salvo. Então, hoje devemos estar alerta total. Viver uma vida de consagração a Deus. Viver cada dia como se fosse o nosso último dia. Não acumular pecado para o dia da ira, né? Devemos abandonar, nos arrepender e abandonar esses pecados, né? E viver, porque o justo juiz está vindo aí, né? Ele está vindo aí. Interessante, irmãos, que em Hebreus capítulo 9, 27, então ele nos fala que, da mesma forma, como o homem está determinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo. Então, quando o ser humano morre, ele irá enfrentar o juízo, né? Então, acabou todas as chances que ele tinha de ser salvo, se não foi, né? Então, é até a morte que temos a oportunidade de ser salvo. Porque depois que fechamos o olho da morte, a morte fecha o olho, nossos olhos, vamos encarar o juízo, né? O juízo. E João capítulo 5, versículo 24, eu lhe asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, né? Então, a condenação, ela vai existir para todos aqueles que não creram, todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que não chegarem até o fim da carreira, né? Daquilo que Deus propôs para nós, que é ir para o céu, é salvação. Se começarmos e não continuarmos e não chegarmos ao fim da carreira, estamos escolhendo a morte. E vamos ser julgados, né? E vamos ser condenados. Então, o texto fala aqui que aqueles que ouvem a palavra e crê e pratica, eles não serão condenados no juízo, né? No juízo, porque eles serão absolvidos, porque Cristo é o nosso advogado. Queridos irmãos, hoje céticos e zombadores modernos acharão ridícula a ideia de um julgamento vindouro. Riam-se da previsão que Noé fizera quando o dilúvio, né? Então, assim como no tempo de Noé, hoje existe também pessoas que zombam quando se faz referência a um juízo. Então, no tempo de Noé houve isso, as pessoas zombavam. No tempo de Jeremias, quando Jeremias falava, olha, Jerusalém vai ser destruída, né, se vocês não voltarem. E muitos zombaram. E foi destruída Jerusalém. Também no tempo de Ló, quando Ló chamou os seus parentes para sair de Sodoma, eles também zombaram, né?
e aconteceu o que eles estavam falando. E no tempo de Amós também, quando ele preveniu Israel dos juízos que vinham, eles também zombaram. Então, todos os zombadores vão estar naquela multidão que a Bíblia fala que não tem como enumerar, que é uma grande multidão de perdidos de todas as épocas. Então, zombaria, né? Eles zombaram. Mas nós que estamos aqui, graças a Deus, Deus nos concede esse conhecimento. Devemos agradecer a Deus todos os dias e pedir a graça para que venhamos viver esses conhecimentos que temos da palavra dele e viver conforme a vontade dele e também espalhar para outras pessoas que não conhecem. O resto do verso do capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, mostra mais a visão que João teve, né? Então diz aqui: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro da vida foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro, né? Nos livros. Então, queridos irmãos, aqui a Bíblia nos diz que as pessoas, quando acordarem, né, da ressurreição, quando Jesus despertar, elas já vão acordar do jeito que desceram, né? Do jeito que morreram. Então, doentes, né? E ali já sabe que já está perdido. Naquele dia os livros serão abertos e lá estarão os dados da vida de cada homem, do berço ao túmulo, né? Então, desde quando o ser humano nasceu até a morte, está os dados dele ali completo. E é exatamente isso que cada um vai ouvir. Quantas pessoas irão estar lá que praticaram coisas que ninguém soube nessa terra, né? Mas ali vai ser revisada a vida dele, né? Assim é que os nomes daqueles que foram ricos e pobres, donos de títulos ou cidadãos comuns, jovens e velhos, sadios e doentes, capacitados ou incapacitados, famosos ou infames, estarão juntos para serem revelados à luz, para que todos vejam na página guardada por Deus. E o livro de morte que momento horrível será para milhões de pessoas quando os livros forem abertos, né? Então ali estarão todas as pessoas. Ali não vai ter diploma, profissão. Então a Bíblia é bem clara: grandes e pequenos, né? Ricos e pobres, livres, escravos e livres, né? Todas as pessoas estão ali neste juízo final. Tem um texto interessante no livro Grande Conflito, página 672, que diz assim, é um texto que faz referência a Satanás e sua hoste, né? E todos aqueles que rejeitaram a vida. Diz assim uma frase bem pequena: nunca mais para sempre, né? O juiz ele vai determinar isso, né? Todas as pessoas que rejeitaram a Cristo, eles nunca mais para sempre, eles não vão viver nunca mais, né? Eles não vão ter uma nova oportunidade. Eles se perderam. Eles perderam a batalha da vida. Quantas pessoas hoje estão lutando, pensando que estão no caminho certo?
e naquele dia eles irão perceber que estavam do lado do inimigo. Perderam a batalha da vida. Em um local lá em Londres, na Capela de São Jorge, existe um local tipo um museu, que lá existe 6 livros enormes, que estão escrito o nome de 60 mil civis que morreram em uma guerra. Essas pessoas estão ali com os nomes, né? Onde é passado, todo dia alguém vai e vira uma página. E o volume fica aberto ali no santuário. O que acontece, irmãos? Ali é um livro de morte, né? É um livro que contém o nome de pessoas mortas. Só é registrado o nome de pessoas mortas. No juízo também tem um livro, né? Tem um livro que é chamado o livro da morte, aonde o ser humano ele irá encarar este livro, né? E ali está registrado tudo aquilo que o ser humano passou, fez, praticou de mal, né? Interessante que Cristo, hoje ele é o nosso juiz, o nosso advogado, nosso Salvador, e hoje ele deseja nos perdoar, nos limpar e esquecer, né? Nos aceitar. No entanto, estamos marchando para um dia terrível, no qual Jesus será o nosso juiz, né? Então, todos nós que estamos ouvindo hoje a palavra de Deus, nesta noite, neste momento, o juízo está diante de nós. Então, cabe a cada um de nós fazer jus aquilo que sabemos, aquilo que compreendemos referente a Deus, a céu, a juízo, para que possamos vir nos agarrar a Cristo, o nosso advogado, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Interessante, irmãos, que quando o ser humano, o juízo final, ele vai ser responsável por separar as pessoas. Todas as pessoas que estiveram que não estiveram do lado de Deus, elas vão ser separadas naquele dia. Morrer é uma escolha, né? Aquelas pessoas estão ali exatamente porque elas quiseram. Se perderam porque quiseram. Jesus, ele quer nos salvar. E agora essas pessoas escolheram a morte. E quando elas serem julgadas, quando elas receberem a sentença, assim como apareceu no trono lá, que João não falou o nome de quem está sentado lá, essas pessoas elas vão ser separadas de Deus. Então, o que Jesus passou lá na cruz, quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus passou aquela agonia para que nenhum ser humano pudesse passar por essa agonia. Lá foi a separação de Deus, de Jesus, da humanidade. E a mesma coisa, o juízo final, ele vai fazer. As pessoas escolheram a morte. E ao escolher a morte, Deus ele vai sentenciar as pessoas à morte eterna. Jesus ele vai se afastar dessas pessoas. E essas pessoas agora, elas vão morrer eternamente, sofrer e morrer eternamente. Assim como um peixe não pode viver fora d'água e vive alguns minutos e morre, assim também todo aquele que rejeitar o príncipe da vida, Jesus naquele dia vai se separar deles, vai dar exatamente aquilo que eles escolheram. E o juízo final vai ser exatamente isso. Então, as pessoas escolheram a morte, vão ter a morte. E quando Jesus se afastar deles,
então eles vão viver ainda um pouquinho, ser atormentados e depois irão morrer. Então, irmãos, 4 verdades sobre o juízo que nós devemos ter sempre em mente. A primeira dela é que ela é certa, viu? Ela é certa e não tem como evitar. É o encontro marcado que Deus ele estabeleceu com o ser humano para aqueles que não entregaram a vida para Jesus, para aqueles que não querem saber de vida eterna, para aqueles que vivem de forma independente de Deus, entre aspas, né? Então, essas pessoas, para elas o juízo é certo, o juízo final, a separação de Deus para sempre. A segunda verdade é que Deus ele é justo. Então, não se perturbem, né? Não se preocupem se hoje você está sendo machucado, se hoje você está, de alguma forma, sendo ofendido, passado para trás, zombado, não se preocupe com isso. Deus ele está vendo e, como nós já vimos, tudo está sendo registrado em um livro. Devemos confiar em Deus e entregar a nossa vida a Ele e saber que Ele irá julgar com justiça. Ele irá nos amparar, né? Ele irá atender às nossas causas. O terceiro ponto, a terceira verdade sobre o juízo final é que não tem como escapar da sentença. Uma vez que a humanidade, quando Jesus fazia a segunda ressurreição, uma vez que as pessoas estiverem nessa segunda ressurreição, não tem como mudar de lado. Não tem como escapar da sentença. E devemos meditar muito, devemos refletir muito o que estamos vivendo, né? Estamos nos últimos dias, estamos no momento final da história da Terra. Pedro ele fala que devemos ser pessoas justas, né? E a quarta verdade é a separação eterna. É a separação eterna. Tem até aquele hino, o hino número 122 do nosso cenário, chamada Gloriosa, né? Fala lá na terceira estrofe que haverá separação, né? Então ali o pai vai ver o filho, a mãe vai ver o filho, ou o filho vai ver os pais pela última vez. Ali cada pessoa vai existir naquele momento. E dali para frente é a morte eterna, né? É se como ele nunca tivesse existido. Em vez de escolher a morte, precisamos escolher a vida. Viver para sempre. Ninguém quer morrer. Não temos noção do que será isso, né? Mas a Bíblia ela é bem real quando ela fala no juízo final. Não haverá separação. Quando a porta da graça se fecha, Jesus ele fala que não conhece as pessoas que estão do lado de fora. Porque o rejeitaram, porque não quiseram. É por isso, queridos irmãos, queridos amigos, devemos entregar a nossa vida a Jesus, viver os últimos dias da nossa vida com Ele, depender dEle, viver para Ele e buscando a perfeição de caráter, pedindo a Ele cada dia que nos mostre aonde estamos errando, aonde estamos deixando a desejar, que a nossa negligência referente à nossa vida espiritual, que às vezes estamos adiando, que possamos colocar em dia hoje a nossa vida com Deus. É essa que vale, viu?
Então, que Deus ele possa ter misericórdia de nós e nos abençoar nesta noite e nos ajudar para que possamos viver segundo a vontade dele e que nesse dia possamos estar dentro da cidade. Amém? Amém. Muito forte. Amém. Amém.